Vocês verão que este caso é muito angustiante e nos mostra mais uma vez que entre a vida exibida nas redes sociais e a realidade às vezes existe um mundo de diferença. É no Alabama, mais precisamente em Decatur, que Christy Sheats nasce em 1974. Ela é filha única de Rebecca Bard, uma enfermeira. Infelizmente, ela cresceu sem pai, pois este abandonou sua mãe muito cedo. Aliás, sua mãe permaneceu solteira, mas Christy foi criada com amor e bondade. Seu avô, o pai de sua mãe, estava muito presente para a menina quando sua mãe trabalhava. Ele era gentil, generoso, e ela sempre podia contar com o apoio de seu adorado avô. Assim, apesar de crescer em uma família pequena, ela não carecia de nada, nem de amor nem de atenção. Na adolescência, Christy era uma linda jovem, muito extrovertida e fazia parte do grupo das garotas mais populares de sua escola, o Austin High School, que frequentou dos 15 aos 18 anos. Foi durante esse período, portanto muito jovem, que ela conheceu aquele que se tornaria o homem de sua vida, Jason. O jovem rapaz não morava longe de Christy, a cerca de 15 minutos, e quando se conheceram foi amor à primeira vista. Imediatamente, tanto um quanto o outro sentiram que era mais do que um pequeno romance. Eles se viam terminando a vida juntos. Para todos, eles eram um casal de sonho, como se vê nos filmes adolescentes americanos. A garota popular muito bonita e o jogador de beisebol. Jason era, de fato, um jogador de beisebol muito apreciado por seus companheiros de equipe e treinadores. Era um bom arremessador, mas principalmente tinha senso de jogo, jogava inteligentemente. Christy deixou o ensino médio sem obter um diploma, mas o mais importante para ela era sua história de amor. Assim, no início dos anos 90, o casal se casou e deixou Alabama para se estabelecer no Texas. Foi lá que eles formariam sua família. Aos 20 anos, tiveram uma primeira filha, Taylor, em 1994. Depois, 5 anos mais tarde, Madison veio aumentar a família. Jason era a família típica da classe média. Enquanto Christy havia rapidamente abandonado seus estudos, Jason foi para a faculdade de matemática e, depois de obter seu diploma em 1993, rapidamente encontrou um emprego na Ox, uma empresa de gás e petróleo baseada em Houston. Jason era um bom pai de família que trabalhava duro para oferecer o melhor aos seus. Ele chegou até mesmo a acumular 2 empregos. Em 2002, a família se mudou para uma linda casa com fachada de pedra em um bairro residencial tranquilo. Christy, por sua vez, criava suas 2 filhas, e ao contrário de Jason, que sempre teve um trabalho estável, ela tinha dificuldade em manter um emprego. Ela trabalhou alternadamente como assistente administrativa de uma empresa de transportes, como estilista em um salão de beleza e como recepcionista em um salão de remoção de tatuagens. Christy era muito presente nas redes sociais e a família passava a imagem de uma família unida, feliz e amorosa. Christy era uma mãe atenciosa que levava seu papel muito a sério. Ela estava muito orgulhosa de suas filhas e não hesitava, na menor oportunidade, em pegar seu telefone para mostrar a todos as fotos de sua linda família, sua família ideal. A única sombra neste quadro idílico era que seu avô, que sempre cuidou dela, estava envelhecendo, e Christy sofria muito em sabê-lo em uma casa de repouso, sozinho e longe dela. Ela infelizmente não podia vê-lo quando queria, pois ele ainda estava no Alabama, enquanto a família agora vivia, como eu disse, no Texas. Em 7 de maio de 2012, ela organizou uma viagem para vê-lo em seu aniversário de 82 anos. O velho homem estava muito debilitado e isso afetou muito Christy. Foi, aliás, com o coração partido que, uma vez terminado o dia, ela o deixou para voltar para casa no Texas. Infelizmente, um mês exatamente depois, em 7 de junho de 2012, seu querido avô deu seu último suspiro. Foi uma perda terrível para Christy. Ele era seu modelo, aquele que sempre a havia apoiado e amado. Ela estava devastada. Na ocasião, ela postou uma mensagem no Facebook expressando o quanto estava sofrendo. Ela dizia não conseguir parar de chorar. Algum tempo depois, o destino se voltou novamente contra a pobre mãe de família. Ela ainda não havia se recuperado da morte de seu avô quando, 2 meses depois, perdeu sua mãe. Sua mãe era relativamente jovem e foi novamente um grande choque para Christy, que no espaço de 2 meses acabava de perder as 2 pessoas que a haviam criado e amado, as 2 pessoas que haviam feito dela a mulher que ela era agora. Infelizmente, o sofrimento era grande demais e Christy não conseguia superar sua tristeza. Ela caiu em uma profunda depressão sem que seu marido ou suas filhas pudessem fazer muito a respeito. E uma desgraça nunca vem só. Ela começou a beber cada dia um pouco mais para afogar sua tristeza, até cair no alcoolismo.
Foi um período muito difícil para toda a família. Christy estava afundando e Jason não conseguia ajudá-la. Ele não sabia o que fazer. Se sentia impotente diante do sofrimento de sua esposa. Aliás, em novembro de 2012, 2 meses após a morte de sua mãe, ele se confidenciou a alguns de seus próximos e disse que tinha a impressão de que a mulher com quem havia se casado tinha ido embora. Seguiram-se então 4 anos de sofrimento e dor para toda a família. Christy estava muito mal, era acompanhada por seus transtornos depressivos e tomava um pesado tratamento. Assim, a mistura de álcool e medicamentos era um coquetel explosivo. Seu marido tentava apoiá-la o melhor que podia, mas todas as pessoas que viveram com uma pessoa depressiva e, além disso, alcoólatra, sabem o quanto é difícil. Com o tempo, o casamento de Christy e Jason começou a se deteriorar. Christy estava sozinha em sua dor e Jason tinha que garantir o cuidado das filhas. Felizmente, os 3 eram muito próximos e podiam se apoiar, pois o comportamento de Christy não melhorava. Durante os 4 anos seguintes, a polícia foi chamada 14 vezes à residência dos Sheets por brigas conjugais. Mas não só. De fato, Christy havia feito 3 tentativas de suicídio. A situação era tão preocupante que uma equipe policial especializada interveio para acompanhamento. A equipe de crise do escritório do xerife estabeleceu uma intervenção para ordens mentais. Mas tudo isso era em vão. Ninguém parecia conseguir ajudar Christy a superar sua depressão e seu alcoolismo. Cada vez que ela tentava acabar com sua vida, era internada. Ela foi, portanto, atendida por 3 diferentes clínicas privadas. Mas após alguns dias, algumas semanas passadas lá, após a prescrição de um tratamento, ela afirmava se sentir melhor, saía e voltava tudo de novo. Durante esses 4 anos, o casal se separou várias vezes. Cada vez, Christy deixava a casa da família para ter seu próprio apartamento, mas as coisas não melhoravam, pelo contrário, pioravam a cada dia um pouco mais. Em 2015, como eu disse antes, ela encontrou um emprego como recepcionista em um salão de remoção de tatuagens. Christy, que aparentemente era uma mulher muito charmosa e apreciada, também podia se mostrar muito instável e irritável. Além disso, frequentemente ela se ausentava sem nem mesmo avisar seu chefe. Seu chefe sabia que ela tinha algumas dificuldades. Ela havia lhe dito que tinha se separado de seu marido e ele tinha alguma compaixão por ela, mas seu comportamento estava se tornando cada vez mais problemático. Um dia, ele descobriu por acaso, ao consultar seu perfil LinkedIn, que ela tinha se autoproclamado diretora comercial. Além disso, ela havia mentido, dizendo que estava neste cargo há 2 anos, quando fazia apenas 5 meses que trabalhava nesta empresa. Seu chefe a confrontou e pediu para que ela retificasse isso, mas ela não fez nada. Então, após 5 meses, ele decidiu demiti-la. A demissão foi amigável e ela parecia até bastante aliviada. Chegamos então em 2016, a família ainda estava muito abalada pelos problemas mentais de Christy. Apesar de tudo, neste mês de junho de 2016, Christy estava de volta à casa da família. O casal tentava dar mais uma chance ao seu casamento. Durante esses anos difíceis, as filhas de Christy haviam crescido bastante. Taylor era agora uma jovem mulher de 22 anos. Ela tinha muitos amigos, era uma garota doce e séria, sempre se podia confiar nela e, apesar de suas dificuldades familiares, ela estava sempre lá para ajudar os outros. Taylor era muito sorridente, tinha um grande senso de humor, era, como seus parentes diziam, uma bela alma. Ela havia acabado de obter seu diploma universitário com honras e tinha imediatamente encontrado um emprego em uma creche. Sozinha, ela havia aprendido língua de sinais e adorava ensiná-la aos mais jovens. Ela tinha um dom natural com as crianças e elas a apreciavam muito. No campo sentimental, Taylor era uma jovem mulher realizada. Há 5 anos estava em um relacionamento com Juan Sebastian Lucot. Eles eram loucos um pelo outro e em 2013 ele lhe deu um lindo anel de noivado. Taylor se considerava sortuda por ter ao seu lado um rapaz tão gentil, que sempre a tratou com muito respeito. O casamento do casal era iminente. Eles haviam planejado dizer sim em 27 de junho de 2016. Ela estava entrando em uma nova fase de sua vida, ia se casar com o homem por quem estava apaixonada, mas ainda não sabia com certeza o que queria fazer da vida. Apaixonada por arte e praticante do desenho, ela hesitava entre começar uma carreira artística e retomar seus estudos universitários. Mas no momento seu principal projeto era seu casamento. Madison, que era 5 anos mais nova, tinha naquela época 17 anos. Como sua irmã, ela era doce e gentil, muito apreciada por seus amigos por seu bom humor e senso de humor. Ela era incapaz de fazer mal a uma mosca. Ela gostava de cozinhar e cuidar dos outros.
Desde os 14 anos, ela fazia babysitting e dog-sitting no bairro para ganhar um pouco de dinheiro, e todo mundo apreciava Madison. Ela estava no último ano do ensino médio e, apesar da diferença de idade com Taylor, as duas sempre foram muito próximas. Nunca houve tensão real ou ciúme entre as duas irmãs. Sem dúvida, os problemas com sua mãe e suas tentativas de suicídio haviam aproximado ainda mais as duas irmãs. Mas a situação de Christy era pesada para suas filhas e Jason, e da mesma forma que seu comportamento havia criado um fosso em seu casamento, as relações mãe-filha também haviam sido afetadas. Imagino que as tentativas de suicídio, as internações em clínicas, as brigas conjugais e as separações e reconciliações de seus pais deviam ser muito difíceis. Elas podiam, no entanto, contar com o apoio de seu pai, que estava lá como uma rocha e de quem elas estavam mais próximas do que nunca. Com Christy, para as duas filhas, as coisas eram um pouco mais difíceis, mas elas amavam sua mãe e só tinham um desejo, que ela conseguisse se recuperar. Assim, em 2013, no Dia das Mães, Taylor fez uma homenagem à sua mãe no Facebook. Ela escreveu: "Minha mãe é tão generosa que sempre colocou sua família em primeiro lugar, antes dela mesma, sem nunca pedir nada em troca. Ela é uma das pessoas mais fortes que conheço. Ela superou tantas coisas em sua vida, mas sempre encontrou uma maneira de ser uma mãe amorosa. É uma grande bênção ter uma mãe como ela." Em 2015, Christy também publicou uma mensagem dedicada às suas filhas, na qual escrevia: "Elas são incrivelmente doces, inteligentes e gentis. Eu as amo mais do que vocês poderiam imaginar." Na sexta-feira, 24 de junho de 2016, enquanto o casamento de Taylor se aproximava rapidamente, era o aniversário de Jason, que completava 45 anos. No entanto, em casa, o ambiente não estava bom. Naquela manhã, Taylor e Christy discutiram sobre a difícil situação conjugal entre seus pais. Com raiva, Christy quis punir Taylor proibindo-a de sair, mas Jason interveio para defender sua filha. Ela era adulta, ia se casar em 3 dias, ele não podia, segundo ele, proibi-la de sair, era totalmente incongruente. Christy viu isso como uma traição, ela não se sentia absolutamente apoiada por seu marido e, para fugir de alguma forma de sua esposa, ele havia decidido passar seu dia de aniversário fora com Madison. Todo mundo estava cansado do comportamento errático de Christy. Naquela manhã, até Madison, que normalmente estava sempre de bom humor, estava triste. Ela teve uma de suas amigas ao telefone que sentiu que algo não estava bem. Madison, sem se estender sobre o assunto, confidenciou que havia mais problemas com sua mãe, que ela havia brigado. Para Jason, o copo estava cheio. Há algum tempo Christy havia voltado para casa, mas incansavelmente as coisas não pareciam mudar. O comportamento de Christy continuava tão errático e ele tinha a impressão de estar em um beco sem saída. Ele não aguentava mais, não via outra solução além do divórcio. Se Christy não queria se recuperar, ele não podia fazer mais nada. Ele havia tentado de tudo para salvar seu casamento e sua família durante 4 anos. Ele havia aguentado porque suas filhas ainda eram jovens, mas hoje elas eram crescidas, e para sua sobrevivência mental e seu bem-estar, ele precisava ter um verdadeiro novo começo. Ele havia então escolhido passar seu dia de aniversário fora com Madison, longe de Christy. Durante esse dia, ele enviou várias mensagens à sua esposa mencionando seu desejo de pedir o divórcio. As trocas de SMS eram extremamente tensas e no final do dia eles voltaram para casa. Quando chegaram, Christy os esperava no pátio. Madison entrou, deixando seus pais sozinhos para conversar. Foi nesse momento que Jason afirmou que não aguentava mais e queria dar entrada nos papéis do divórcio. Pela primeira vez em 4 anos, ele estava determinado e disse a ela: "Este é o último aniversário que você estraga." Christy não estava bem, era uma decisão difícil de aceitar, não era uma simples separação. Jason parecia sério, isso representava uma mudança definitiva em sua vida. Após ter essa discussão com sua esposa, Jason entrou na casa, deixando Christy sozinha no pátio. Ele foi cuidar de suas ocupações quando ouviu Christy convocar uma reunião familiar de emergência na sala de estar. Ele pensou então que ela provavelmente iria anunciar seu futuro divórcio às filhas. Às 17 horas, Jason, Christy e Madison foram então para a sala de estar e quando chegaram, Christy começou pedindo a Jason para se desculpar. Ele, não entendendo onde ela queria chegar, recusou. Foi então que Christy pegou um revólver calibre 38 escondido sob uma almofada. Era uma arma que ela havia herdado de seu avô. Ele a havia deixado para ela dizendo: "Assim você poderá proteger a si mesma e sua família." Ela apontou a arma para Jason. Ele, não a levando a sério,
disse então: por favor, não atire em nós. Se você quiser atirar em alguém, atire em si mesma. Mas Christie permaneceu impassível. Ela não parecia estar em uma crise de raiva. Ela olhou friamente nos olhos, ainda mantendo sob a mira da arma, e respondeu: não, não vou fazer isso. Vou te punir. Um arrepio percorreu então as costas de Jason. Ele nunca tinha visto assim. Ela estava séria. Em pânico, Jason tentou então negociar com sua esposa, prometendo fazer tudo o que ela quisesse, mas ela respondeu: foi você que me empurrou a fazer o que vou fazer. Jason, aterrorizado e chocado, implorou novamente para ela não atirar. A situação estava extremamente tensa e Madison, a caçula, ligou para o 911. Jason implorou então mais uma vez a Christie, dizendo que faria tudo o que ela quisesse, mas Christie respondeu friamente: é tarde demais. E foi nesse momento que, totalmente em pânico, uma das filhas de Jason gritou: por favor, não faça isso. Paralelamente, a polícia já estava a caminho, mas Christie, determinada, virou-se para Madison e atirou. Ela a atingiu no pescoço. Ela então apontou sua arma, aquela que seu avô havia deixado para ela a fim de que pudesse proteger sua família, e atirou novamente, atingindo Taylor, que tentava fugir, nas costas. Na pressa, Jason conseguiu fazer suas filhas fugirem. Ele abriu a porta da frente e os três saíram da casa, mas depois de um tempo Madison caiu no chão. Seu ferimento era muito grave e ela deu seu último suspiro. Christie o seguiu, e Taylor, que ainda estava na linha com 911 tentando fugir, também caiu no chão, mas conseguiu se levantar. Foi nesse momento que Christie apontou sua arma novamente para sua filha. Jason, totalmente em choque e impotente, gritou: não, não faça isso, são nossas filhas. Christie não queria ouvir nada e continuou sua marcha mortal. Ao chegar perto de sua filha mais velha, ela atirou uma segunda vez, atingindo-a novamente nas costas. A pobre então desabou. Jason estava horrorizado, totalmente em estado de choque. Christie, percebendo que não havia mais balas em sua arma, virou-se e entrou na casa para recarregá-la. Ela saiu alguns instantes depois e se dirigiu novamente a Taylor, que estava caída no chão, e atirou uma terceira vez, desta vez na cabeça. Depois de executar suas duas filhas, ela se dirigiu novamente a Madison, que estava deitada um pouco mais longe. Foi nesse momento que a polícia chegou. Imediatamente, eles se colocaram em posição de proteção, apontando para Christie e pedindo que ela largasse sua arma. Ela se virou para eles. Segundo os policiais, ela tinha um olhar vazio. Ela começou a avançar em direção a eles, apontando sua arma em sua direção. Após vários avisos e continuando a se aproximar cada vez mais, um dos policiais abriu fogo, atingindo-a no peito. O massacre chegou ao fim. O socorro chegou quase imediatamente e só pôde constatar a morte de Madison e Christie. Taylor, apesar das 3 balas que havia recebido, ainda estava viva. Ela foi transportada de helicóptero para o hospital, mas infelizmente seus ferimentos eram muito graves e ela faleceu ao chegar. Jason estava totalmente em choque e foi atendido pelos socorristas. Ele estava atordoado e repetia: ela fez tudo isso para me machucar. Toda a comunidade estava em choque. Os vizinhos, que tinham em parte assistido a cena, não podiam acreditar. Taylor e Madison foram enterradas juntas. Jason não pediu o corpo de Christie e não se sabe até hoje onde ela foi enterrada. Algum tempo após a tragédia, Jason fez questão de passar a seguinte mensagem: se você tem entes queridos, diga a eles todos os dias que você os ama, dê-lhes abraços, porque você nunca sabe se não será a última vez que os verá. Minhas filhas descansam em paz. Elas sabem que as amo e sei que elas me amavam. Após o funeral de suas filhas, Jason se aproximou de sua família e voltou a morar em seu estado natal, Alabama. 1 ano após aquele terrível dia de verão, ele se casou novamente. Na única entrevista que concedeu, ele se recusou a falar novamente sobre aquele dia trágico. Ele explicou que foi sua fé que o permitiu superar essa terrível provação após perder sua família da maneira mais horrível. Sobre Christie, ele confessou que ainda sentia muita raiva dela e que não tinha nada de positivo para dizer sobre ela. Ele também disse durante essa entrevista que percebeu que ela não amava suas filhas. Na verdade, ela não amava ninguém. Este caso é realmente assustador. Antes do massacre, Christie disse ao marido que queria puni-lo, fazê-lo sofrer, e infelizmente acho que ela atingiu seu objetivo. Perder tudo assim em apenas alguns instantes é realmente horrível. Ao tomar conhecimento deste caso, me perguntei como isso é possível. Como alguém pode fazer isso com seus filhos? Ela não apenas atirou em suas filhas,
mas também as perseguiu para acabar com elas na rua. Acho que neste caso havia sinais de alerta. Desde a idade adulta, não encontrei mais informações sobre sua infância. Christie tendia a ter altos e baixos. Ela sempre teve dificuldade para manter um emprego. Por exemplo, quando perdeu em um período de 2 meses 2 membros de sua família, seu avô e sua mãe, ela mergulhou em uma profunda depressão que levou sua família ao horror. Ela estava deprimida, sob medicação pesada e, além disso, caiu no alcoolismo, o que, na minha opinião, só piorou o problema. Mas durante essa descida ao inferno, Christie conseguiu manter as aparências de uma família feliz, o que só aumentou o choque das pessoas quando souberam da tragédia. Seus vizinhos, por exemplo, sabiam que ela tinha problemas, mas não faziam ideia da magnitude deles. Pelo que pude encontrar, ela também tinha muita dificuldade em aceitar o fato de que estava envelhecendo. Ela dava muita importância à aparência de sua família, sua aparência física, a imagem que ela podia transmitir. Aliás, vou contar uma pequena história. Madison, sua filha mais nova, tinha alguns problemas de peso, e Christie tinha muita dificuldade com isso. Ela frequentemente dizia, seja para sua filha ou para outras pessoas, que quando era jovem tinha cintura fina e que não era como sua filha. Ela também dizia que Madison não se parecia com ela, ao contrário de Taylor, que era muito mais magra. Confesso que nem ouso imaginar o quanto isso deve ter machucado a pobre menina. Isso também nos mostra que ela tinha um certo narcisismo e egocentrismo. Inclusive, desde de 2013 a 2014, ela tinha parado de publicar fotos dela com sua família e postava quase que exclusivamente selfies. Ela encenava sua imagem, queria que as pessoas pensassem que ela tinha a vida ideal. Durante esses 4 anos, ela não estava sempre no seu pior momento, segundo seu marido. Ela alternava entre fases em que estava melhor e fases em que afundava. Ela estava em uma espécie de ciclo de destruição e dor. Isso, aliás, não ficou sem consequências para sua família. Frequentemente, essas situações de extrema angústia destroem relacionamentos. As pessoas que se encontram em um contexto similar ao de Christie podem tender a culpar os outros por tê-las abandonado, por não tê-las apoiado o suficiente. É extremamente difícil para a família e amigos próximos, pois às vezes eles veem que ela está melhor e depois veem que ela cai novamente nesse círculo vicioso, dando a impressão de dar um passo para frente e outro para trás. Os próximos não entendem e têm a impressão de que a pessoa não está realmente se esforçando para sair dessa situação. Christie, lembro a vocês, havia feito várias tentativas de suicídio, 3 no total. Será que ela realmente queria acabar com sua vida ou era um meio de chamar a atenção? O mais incompreensível nessa história é que Christie parecia amar suas filhas, pelo menos no passado, como evidenciado pelas numerosas mensagens no Facebook postadas tanto por Christie quanto por suas filhas, demonstrando um amor que parecia recíproco. Então, será que seu desejo de se vingar de Jason prevaleceu sobre o amor que ela tinha por suas filhas? Aparentemente, ela realmente queria fazê-lo sofrer. Ela teve várias oportunidades de atirar nele, mas não o fez. Acho que quando ele anunciou sua firme intenção de se divorciar, ela não aceitou, não suportou. Ela deve ter se sentido, como acabei de dizer, traída, abandonada, não apoiada, mesmo que durante 4 anos ele tivesse estado presente e cuidado das filhas. Aliás, sobre isso, acho que durante esses 4 anos, a relação entre Jason e as filhas só se fortaleceu. Ele deve ter representado a rocha da família, aquele com quem as filhas sempre podiam contar. Uma certa cumplicidade deve ter se desenvolvido entre eles durante todo esse tempo. Só que quando Christie estava melhor, ela devia querer recuperar seu lugar de mãe e esposa dentro da família. Mas um outro equilíbrio se estabeleceu durante sua ausência, e ela talvez tivesse a sensação de perder seu controle, de perder suas filhas, que sem dúvida lhe davam menos legitimidade e credibilidade do que ao pai, que estava sempre presente. Christie, em seu terrível percurso, devia se sentir cada vez mais sozinha, enquanto suas filhas estavam cada vez mais próximas de seu marido. Lembro também que ela tinha brigado com Taylor logo antes da tragédia e que Jason tinha defendido sua filha. Será que ela teve a impressão de que todos estavam contra ela? Perdendo seu casamento, suas filhas, uma ia se casar e a outra ia ficar do lado do pai. Aliás, no dia da tragédia, Madison ia passar o dia com seu pai. Talvez ela não tenha suportado isso e, no momento de loucura, quando estava no seu pior momento, quis fazer seu marido sofrer tanto quanto ela sofria, considerando-o injustamente responsável por todas as suas palavras. Além da depressão e das tentativas de suicídio, ainda assim penso que para cometer tal ato é preciso ser muito egoísta, egocêntrico e insensível. Saibam que após a tragédia,
Jason foi muito criticado. Muitos disseram que ele poderia ter intervindo várias vezes para desarmá-la. Mesmo que ele realmente pudesse ter tentado algo, acho esses julgamentos duros. Em uma situação dessas, com o estresse e o medo, não se sabe sempre como vai reagir, pode-se perder toda a lucidez. Ainda mais que ninguém está preparado para viver uma situação dessas. Nem em nossos piores pesadelos. Ele provavelmente pensou que a melhor chance de sobrevivência era a fuga. E na história, o coitado ainda está aqui com seu sofrimento. Ele viverá com esse peso, essa dor durante toda a sua vida, sem dúvida repassando essa terrível cena, se culpando por não ter podido fazer nada, ainda mais porque esse dia terrível chegou no dia de seu aniversário.